Boa tarde, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e sou professor de disciplina de estrutura de dados. No último vídeo eu mostrei como criar uma estrutura de pilha estática, certo? Em que nós estávamos utilizando um vetor para colocar os elementos. Então, por exemplo, aqui esse exemplo visual, nós teríamos um vetor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, certo? E eu estaria alocando, por exemplo, os meus elementos conforme eu for empilhando. Neste caso, visualmente, aqui o meu topo está aqui neste ponto e esses elementos aqui, eles já estão preenchidos, ok? Para esse tipo de estrutura, então basta eu ter algumas informações, certo? Essas informações são um vetor, onde eu represento os meus elementos, e o topo que diz onde que está o meu último, foi o meu último elemento colocado. Então eu sei qual é o tamanho da minha pilha, eu sei onde colocar o próximo elemento, certo? Mas no caso eu posso ter uma estrutura de pilha dinâmica. O que seria isso? Eu iria colocando cada um dos elementos e esse elemento realmente ele iria sendo colocado em sequência do meu elemento antigo. Eu não teria um vetor, ou seja, eu teria a vantagem de que inicialmente, por exemplo, se eu precisasse de uma pilha bastante grande, eu não precisaria alocar todos os meus elementos do vetor, como acontece aqui, certo? Para alocar os meus elementos um a um. Então, por exemplo, se eu tivesse uma pilha que pudesse ter até 100 elementos, eu teria que alocar todos esses 100 elementos, mesmo que a minha pilha em geral ficasse ocupando 10, 20 elementos no máximo e raramente ocupando aqueles meus 100 elementos. Então isso há uma desvantagem em termos de utilização, né, da nossa memória do nosso computador. Tá? Então como é que eu faço para criar um tipo de estrutura de pilha, tá, em que eu realmente aloque apenas espaço na memória para aqueles elementos que eu realmente vou precisar? Então isso seria o que a gente vai chamar aqui de pilha dinâmica, certo? Numa pilha dinâmica, o que acontece? Eu vou inserindo os meus elementos conforme eu for aumentando o tamanho dessa pilha, conforme eu for colocando elementos, ela vai crescendo. Tá? A partir do momento que eu retiro elementos, ela diminui, certo? E assim como vai deslocando esse espaço na memória para ele. Então, por exemplo, é como se eu realmente empilhasse livros, certo? Um em cima do outro, só que eu não tenho mais aquela estrutura de dados para saber quem é o dado, ou digamos, quem é o nosso elemento que vem em sequência. Então, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso saber quem é o nosso próximo elemento, ou seja, tá, eu coloquei um livro no topo, certo? Vamos supor, coloquei um livro em cima da mesa, tem algum livro embaixo dele? Não. Então eu crio uma variável dizendo o seguinte: meu próximo elemento, meu próximo livro embaixo, ele é nulo porque não tem ninguém. Aí eu coloco um livro em cima neste caso, e eu sei quem é o meu próximo livro porque ele está encostado ali, né? Então eu sabia quem é o meu próximo livro, então o próximo é o de baixo. Então vocês podem perceber que eu tenho uma setinha aqui que diz quem é o meu próximo livro, tá? E eu tenho um elemento que diz qual é o meu elemento que está no topo, tá? Isso aqui vai ter uma estrutura bastante diferente do que aquela nossa estrutura de pilha estática, tá? Então eu vou mostrar para vocês a criação e vamos mostrar um algoritmo da execução. Então podem ver que há uma diferença, então eu não estou mais empilhando dessa forma aqui. Eu vou precisar de um elemento que vai ser esse nó, e esse nó vai precisar de uma setinha aqui que vai dizer quem que é o meu próximo elemento, tá? Então no caso aqui, vamos prender a setinha, tá? Então eu tenho um elemento e o meu próximo elemento, tá? Em termos computacionais de algoritmos, como é que fica? Então, nós vamos precisar de uma estrutura bastante simplificada aqui, que é o nosso nó. O nó é o que? É um elemento com uma informação de quem ele é o próximo e a informação de conteúdo dele. Lembra que no nosso vetor, na nossa pilha estática, o nosso próprio vetor já era nosso nó, nossa estrutura aqui, ele já sabia quem era o seu próximo elemento, justamente por causa da estrutura já fundamental de um vetor na linguagem de programação, ele já sabe quem é o seu próximo elemento, e o próprio conteúdo dele é a informação.
Agora nós vamos precisar criar uma informação para gerenciar isso aqui. Então eu vou criar esse novo tipo de estrutura que eu vou chamar de nó, certo? E essa estrutura aqui eu vou colocar essas coisas que eu vou precisar. Então, uma public class nó, e nesse nó eu vou inserir o que? Eu vou ter um tipo de informação. Vamos trabalhar com string mesmo aqui, vocês poderiam trabalhar com outros tipos de informações, né? Vai ser informação, ou só info, certo? Só para facilitar eu vou chamar de info, ele pode ser uma string, ou a gente pode generalizar isso aqui de forma simples e colocar do tipo object, mas vamos trabalhar com string mesmo aqui só para facilitar. E eu preciso dessa informação, desse cara aqui que vai ser o meu próximo elemento. O que é um próximo elemento? Bom, se cada um dos elementos, por exemplo, é um livro que tem o seu conteúdo e ele sabe quem está na sua frente, então eu tenho o conteúdo, que é o info, e eu preciso dessa informação de quem é o próximo livro, quem está à minha frente. Então eu vou criar aqui um nó próximo, certo? O que é esse cara aqui? Não significa que eu estou criando um nó dentro de um nó. Não, não é isso. Esse nó aqui vai ser apenas um ponteiro para o próximo nó. Se formos comparar de forma bastante simples, esse ponteiro é como se fosse... Vamos supor que vocês estão criando uma página web, e nessa página web vocês vão ter um link que diz qual é a próxima página que vocês vão ler. Esse link é isso aqui, ó, nó próximo, ele vai ser um link para o próximo nó, que é essa setinha, tá? Então essa é a nossa estrutura do nó, que vai ser isso aqui. Beleza, salvei isso aqui e agora eu vou criar realmente a nossa estrutura de dados na pilha. Então eu já tenho essa estrutura do nó e eu vou criar a nossa pilha dinâmica. Ponto Java. Ok, então eu vou criar aqui nossa pilha, public class pilha dinâmica. Tá? E essa pilha dinâmica eu vou colocar informações. O que são essas informações? Tá? Então essa nossa pilha dinâmica ela é baseada em cima de um conjunto de nós. Então eu vou ter um vetor de nó? Não, eu posso saber simplesmente quem é o meu nó que está no topo. Sabendo quem é o meu nó que está no topo, vamos voltar àquela representação visual. Sabendo que nó está no topo, eu sei quem são os próximos. Então cada nó está segurando ao outro assim por essa setinha. Então eles ficam presos e como eles têm a referência, né, na programação em termos de execução, o garbage collector não vai se desfazer deles, porque eles estão presos como se fosse uma correntinha pendurando todos os nós ali. O último vai apontar para nulo, porque ele não aponta para ninguém, ou seja, ele não está em cima de nada, certo? Então é isso que eu vou ter. Basta para mim então saber quem é o topo, nó topo, certo? Eu sei quem é o topo. Mas uma informação vai ser importante. Como é que eu sei quantos elementos eu tenho nessa pilha? Eu não sei. Então eu preciso de uma informação, né, na minha estrutura da pilha dinâmica para informar quantos elementos eu tenho. Então tamanho vai ser int, certo? Então, esse tamanho vai me dizer quantos elementos, certo? Então vamos inicializar a nossa pilha com o nosso constructor. Eu não preciso dizer quantos elementos eu quero que ela inicialize, porque simplesmente ela vai inicializar como ninguém, e ela pode ir alocando dinamicamente, então não preciso dizer quantos elementos ela precisa. Aí eu vou dizer o seguinte, tamanho começa com 0 elementos, ou seja, inicialmente minha pilha está vazia, não tem nenhum elemento. E quem é o topo? Topo é igual a null, ou seja, topo não é ninguém, né? Então a minha pilha não vai apontar para ninguém. Ok, então vamos ver aqui, ele está dizendo... Opa, pilha dinâmica, né? Porque é o meu construtor, não é só pilha, tá? Aqui um nó, deixa eu ver. Qual é o probleminha? Bom, depois eu vejo esse probleminha e o meu topo está aqui. Tá, beleza. Agora com essas informações, deixa eu ver se eles estão aqui.
nó, pilha dinâmica, ok. Vamos continuar aqui. Beleza, para mim verificar se a minha pilha está vazia, né, conforme o nosso exercício anterior, eu precisava de em algum momento para saber se a minha pilha estava vazia, né, ou cheia. Nesse caso não vou ter pilha cheia, tá? Mas eu vou precisar da informação se ela está vazia, certo? Porque se ela estiver vazia eu não tenho que retirar. Então, boolean vazia retorna o quê? Como é que eu sei que ela está vazia? É que o meu topo é igual a nulo. Return topo é igual a null, certo? Então eu retorno para saber se ela está vazia. Esse meu nó aqui está me incomodando. Vamos ver qual é o problema. Public class nó. Ele está achando ali, tá tudo bem, não sei porque está reclamando. Nó topo. Tá, ok. Funcionou. Era só o problema aqui da ideia. Beleza, então continuando. Beleza. Agora, o que eu posso fazer na minha pilha aqui? Então, uma das coisas é inserir um novo elemento, certo? Então, vamos imaginar que eu quero inserir um novo elemento, tá? Uma informação que eu vou ter aqui da minha estrutura de dados é o topo. Então, é esse cara aqui. Na verdade, o topo é um tipo nó. Então, como o topo é um tipo nó, ele também tem um ponteiro para alguém, certo? Então, vamos pegar esse cara aqui. Então, ele tem um ponteiro. Para quem que o topo está apontando? Para nulo, para ninguém. Então, como não tem ninguém no final da setinha, significa que ele é nulo, ok? Então, o topo está apontando para nulo. Tá? Então, para mim inserir um novo elemento, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que instanciar um novo elemento, criar um novo elemento. Então, vamos começar no nosso método aqui. Então, void inserir, eu vou inserir uma string, que vai ser a minha informação. Eu vou colocar aqui valor, só apenas para ser um pouco diferente, tá? Ou posso chamar assim simplesmente de info, que vai ser a minha informação de entrada, ok? E essa informação eu vou colocar na minha pilha. Só que o que eu coloco nas minhas pilhas? Eu coloco nós, e aí são esses nós que têm essas informações. Então eu vou ter que alocar um novo nó. Nó é igual a new nó, beleza? Então aloquei um novo nó, e aí eu começo a setar as minhas informações desse nó. Então nó.info é igual a info, que é essa informação que eu estou entrando, tá? E quem que é o meu próximo? Nó.próximo é igual a topo. Ah, beleza. Então quem é o meu topo? Topo é igual a nulo. Então se o topo é igual a nulo, então vamos vir colocando isso no meu nó aqui, e nós dizemos o seguinte: esse cara aqui aponta para nulo, tá? Podem ver, ele está aqui no chão, né? Então eu coloquei uma certa distância só para a gente ter uma representação visual aqui um pouco interessante, para a gente poder aparecer a setinha. Tá aqui, como o topo apontava para nulo, para ninguém, então esse meu elemento aqui, ele vai apontar para ninguém. E aí ele vai receber o que? Ele recebe a informação, o próximo dele vai ser nulo, porque o topo era nulo, e agora eu digo o seguinte, que o meu topo vai ser esse cara que eu inseri. Então, topo agora é igual a esse meu nó que eu inseri. Então, tá aqui, ó, essa informação aqui, que é o topo, ele vai apontar para esse cara, certo? Beleza, topo vai ser esse cara, e aí eu sei que a minha pilha tem um elemento, então tamanho mais. Então eu tenho um tamanho nessa pilha. Beleza? Agora vamos ver como é que funciona para inserir mais um elemento, porque eu já tenho aqui o meu topo, que agora ele aponta para esse cara, e esse cara aponta para nulo. Então, se eu quiser inserir mais um elemento, o que eu faço? Aloco mais espaço. Então vamos lá. Esse aqui, Ctrl D. Então aloco mais um elemento, ok? Coloco a informação aqui dentro dele. Eu aponto isso aqui para o topo. Para onde topo aponta? É para cá. E topo eu aponto para esse meu novo elemento, certo? Novamente, um novo elemento, dou um Ctrl D, certo? Esse cara aponta para o topo, ou seja, para quem o topo está apontando, tá? E o topo vai ser esse último elemento que eu inseri, certo? Então esse é o algoritmo que estamos inserindo aqui. Beleza? Ok, deixa eu vir aqui. Quick fix.
Tá dando um errinho, mas depois a gente vê. Beleza. Agora, para inserir, para retirar elementos. Para retirar elementos, a gente vai fazer um novo algoritmo aqui. Então, como eu vou retirar uma string, então não é void, né? Então, string retirar. E o retirar é sempre o último elemento que foi inserido lá em cima. Então, para mim retirar, primeiro eu tenho que ver se a minha pilha está vazia. If vazia. Eu não posso retirar nada, então eu retorno nulo, certo? Então eu retorno nulo. Se não, ou seja, eu vou continuar aqui no meu algoritmo, tá? Eu vou retornar o meu último elemento colocado. Então, para mim retirar o meu último elemento que foi colocado, o que eu vou fazer? Então, o meu elemento de saída, tá? Ele vai ser o meu topo. Esse cara vai ser de saída e o topo vai passar a valer o meu próximo elemento. Ou seja, esse elemento saiu, tá? Então tá aqui, eu tiro essa informação, né? Isso aqui vai ser desalocado e o meu topo vai passar a valer o meu próximo elemento. Então o que eu vou fazer? Eu crio aqui um nó topo, ou eu poderia simplesmente fazer aqui string out é igual a topo.info, certo? Eu chamei de out aqui porque é saída, mas eu coloquei info, porque para mim não perder essa informação, certo? E eu faço que topo é igual a nó.próximo, certo? Então meu próximo vai ser pego lá, na verdade, o topo é a topo.próximo, certo? Esse algoritmo, e dou um return info, beleza? Então o que eu fiz, ó? Então vamos voltar aqui colocando o meu terceiro elemento, porque daí eu vou retirar ele agora conforme o nosso algoritmo, tá? Então tá aqui, ó. Então tá aqui, o meu topo é esse cara aqui, tá? Aí o que eu faço? Aqui dentro tem uma informação, eu salvo essa informação na linha 26, salvei ela. Eu digo que o meu topo agora é o topo.próximo, ou seja, esse é meu topo, o próximo dele é esse cara aqui. Então meu topo.próximo é esse cara aqui. Como esse cara aqui não está sendo conectado por nenhum outro ponteiro, o meu garbage collector vai se livrar dele em algum momento. Mas de qualquer forma, na minha programação eu não acho mais aquele elemento, ele está perdido. E eu retiro ele. Aí vamos lá, novamente. Eu salvo a informação disso aqui para retornar a informação. O meu topo vai ser o topo.próximo. Isso aqui vai ser liberado pelo Java Garbage Collector e retorna aquela informação que eu salvei. Aí depois, mais uma vez, então, eu salvo a informação. Meu topo é topo.próximo. Como o próximo desse cara aqui, que é o topo, é nulo, meu topo passa a ser nulo. Perco essa informação e eu me livro dela. Ok? Então tá aqui. Meu topo voltou a ser nulo. Então esse daqui seria o nosso algoritmo que está fazendo a retirada de elementos. Então pode ver como isso aqui ficou simples. Tá? Os meus elementos vão sendo alocados e desalocados conforme necessidade. Tá? E aí eu tenho essa pilha dinâmica. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu disser o seguinte, tá, minha pilha pode comportar até 1000 elementos, mas isso vai incomodar a memória, mas é raramente que ele vai fazer isso. Em geral ele vai ocupar 10 elementos, então tá, ele vai estar ocupando apenas os 10 elementos naquele período de tempo, e quando ele precisar vai lá e alocar aqueles 1000, 10.000 elementos que ele necessitar em determinado momento, certo? Vamos tentar utilizar agora um programinha, né? Fazer um programinha que aloca aqui, que utiliza essa nossa pilha, certo? Então, como é que vamos fazer a utilização dessa minha pilha? Eu vou fazer um programinha bastante simples. Vou chamar ele de prog.java. Tá? E eu vou utilizar, então, public class. Deixa eu ver uma coisa nesse nó aqui. Public class, ok. Prog, public static void main, string args, tá?
E aí eu vou utilizar. Então vamos lá. Pilha dinâmica. P é igual a new pilha dinâmica. Ok. Eu vou começar a inserir elementos. P.inserir. Vamos colocar aqui A. P.inserir. B. P.inserir. C. E assim por diante, tá? Aí eu faço, ó. P.inserir D. Ou vamos fazer antes de inserir D. Sysout. Retira. Eu vou tirar o último elemento, né? Mais p.retirar. Ó, eu estou retirando o nosso último elemento da pilha, então antes de inserir o D. E depois eu vou fazer um laço. While p.retirar not igual a null. Eu vou imprimir. Só que vamos colocar esse cara, é claro. String aux igual a esse aqui. Eu vou definir string for. Enquanto isso aqui for diferente de nulo, quer dizer que eu retirei um elemento da nossa pilha, né? E aí eu vou imprimir ele. Sysout. Vou só copiar e colar essa linha aqui. Tá aqui. Eu vou mostrar o meu elemento retirado da minha pilha. Aqui não foi retirar, é o aux. Que já foi retirado, né? Claro. Não dá para retirar de novo. Vamos executar nosso programinha. Tá aqui, ó. Prog, né? Tá aqui, ó. Eu fui lá, inseri o A, inseri o B, inseri o C, retirei o C. Inseri o D, aí vou retirar tudo. A, B, D. Por que ficou A, B, D aqui? Porque em determinado momento, depois que eu inseri o C, eu tirei ele. Aí eu coloquei o D no lugar dele. Certo? Então eu fui colocando elementos, retirando e tal, de forma bastante dinâmica. Certo? Então está aqui a nossa pilha dinâmica, a representação visual, e qualquer dúvida vocês mandem e-mail ou vocês conversem comigo pelo fórum lá no Sistema Acadêmico. Obrigado.